Bom, hoje a gente recebe aqui no Sistema Solar e Podcast Rafael Gomes. O Rafael que é cineasta, é também diretor de teatro, mas quando ele está envolvido no cinema, ele tem essa particularidade de escrever e também dirigir os seus projetos, assim, né? Que é onde muitas vezes dois universos que caminham quase que diferentes ali, por incrível que pareça, né? Você acaba juntando e fazendo essa conversa com você mesmo, o roteirista conversando com o diretor, né? Dentro da cabeça, assim. Mas, Rafael, agora você está lançando aí o Música para Morrer de Amor, que é esse filme lindo, e que é um filme que tem uma história com você, o filme não, mas a história, o projeto, tem uma relação quase que de vida com você, né? De muitos anos, assim. Então, fiquei pensando aqui para nossa entrevista, por que não traçarmos aí uma linha cronológica? A gente começa falando lá de trás, quando era música para cortar os pulsos, e a gente chega até música para morrer de amor. Rafael, seja bem-vindo, cara, tudo certo? Tudo certo, pô, muito obrigado, um prazer estar aqui, conversar com você. Vamos embora, vamos falar dessas músicas aí. Então, assim, esse projeto, primeiro ele foi uma peça de teatro. Primeiro ele era um texto e que virou uma peça de teatro, certo? Exato, na verdade, eu tinha uma formação audiovisual, né? Eu me formei em cinema e tal. Naquela época tinha 20 e poucos anos, assim, eu tinha saído da faculdade há pouco tempo. Há uns 5 anos eu tinha saído da faculdade. E aí eu tive vontade de falar sobre isso, assim, sobre esses sentimentos em ebulição, agigantados, essa sentimentalidade e como isso, na verdade, era ganhava contorno e ganhava também recheio a partir das músicas que a gente vai ouvindo pela vida e que vão formando a nossa playlist emocional, assim, né? Mais do que a playlist no celular, é a playlist dentro da gente. E como ela também vai se renovando. E aí eu queria falar sobre isso, isso era muito latente para mim. Naquele momento era um pouco ambicioso demais fazer um filme, embora eu tivesse me formado em cinema, né? Um filme a gente sabe o quanto de trabalho precisa e quanto de gente envolve, e dinheiro e tudo isso. Então eu acabei começando a escrever umas coisas que viraram um texto de teatro, que estreou um pouco tempo depois, porque o teatro é mais fácil, né? Ele é mais Uhum. compacto, ele cabe na mão de alguma forma. E essa peça em especial, ela era muito simples, assim, muito despojada de cenografia, tudo, e era uma produção pequena que estreou em 2010, portanto há 10 anos, e desde então traçou um caminho assim como peça mesmo que a gente não podia imaginar, né? O tanto que a peça ia reverberar na plateia, crítica, prêmio e continuar viva um tempão. A gente se apresentou por 3 anos, quase Quantos que anos, quantos anos você tinha ali nessa época? eu tinha 26, 26, 27, mais ou menos. 26 para 27. E é isso, aí a peça teve essa repercussão no sentido do público mesmo, de ter demanda por apresentação, porque aquilo começou a fazer parte da vida sentimental de uma série de espectadores, como era da nossa. Então foi Uhum. bem cafonamente falando, e a gente não tem medo do brag, do cafona, inclusive o Boa. filme é um pouco sobre isso, foi de coração para coração, a gente conseguiu se comunicar. E aí a peça viveu, ficou viva, ficou viva, ficou viva, e aí, quando encerrou mais ou menos a carreira da nossa montagem, depois houve outras remontagens, porque aí o texto existe e aí ele Uhum. existe sozinho, né? Foi que a gente começou a fazer o filme, o projeto do filme. Falou, bom, então agora acho que é hora de se debruçar sobre um filme, a vontade de fazer um filme que estava lá na origem de tudo, mas que, aí, Uhum. como eu falei, primeiro virou uma peça. E aí, como é que você começa a adaptar, né? Quão difícil foi essa adaptação com relação a cenários, personagens que, né, ali na peça trabalhava-se com o monólogo, né? 3 monólogos, você acaba encaixando essas falas aí, né? Colocando eles interagindo. Mas qual foi o tamanho da bronca aí, né? Falando como um todo, assim, né? Poxa, fazer um filme, como você disse, é difícil, assim. Então, como é que foi esse processo? Então, adaptar, você começou falando sobre essa questão de dirigir, escrever, né? Adaptar você mesmo, que é uma terceira camada disso ainda, é maravilhoso e ingrato, porque você não deve a ninguém além de você, né? Você não vai estragar uma grande obra de alguém que você admira e, ao mesmo tempo, as suas certezas
estando só no seu universo, elas são muito mais voláteis. Você está o tempo inteiro desconfiando. Sei lá, eu acho que quando você vai adaptar, eu nunca tive essa experiência, mas você vai adaptar um grande livro, um livro muito famoso, muito reconhecido, você fala, bom, eu sei que o material de origem é foda, o que eu preciso é ficar à altura dele. Nesse caso é isso, eu estou o tempo inteiro me desconfiando de mim mesmo, me passando rasteira. Mas como você falou, a peça ela era muito compacta, 3 personagens falando sozinhos, monólogos. Eles eram intercalados, mas cada um falava só consigo mesmo, no caso, com a plateia. E falava relatando, né? Então, contando uma coisa que já tinha acontecido. No filme, bom, esses personagens se encontram, eles têm que ter vida, eles têm que ter universos, amigos, parentes, mães, avós, irmãs, casas. Nossa. Então esse universo se expande e ele passa a ser realista, né? De um jeito que na peça você invoca, você fala tal coisa e aí tal coisa a pessoa pensou, o Perfeito, espectador. total. Uhum. Aqui a gente tem que mostrar. E essa coisa do tempo também que se está, porque eles falavam de coisas que já tinham acontecido. Então isso tem um grau de elaboração e pensamento sobre o sentimento que é Diferente. muito diferente de você estar vivendo, quando você está vivendo uma briga de amor, você não sabe um monte de coisa que depois, ruminando, você fala, nossa, era isso, era aquilo, é isso que eu devia ter falado, sei lá o quê. Nossa, então deve ter sido difícil essa adaptação, assim. Primeiro você deve ter feito uma identificação do que estava nesse tempo passado, né? Que devia ser, claro, a maior parte das coisas, né? Na verdade, assim, até eu tanto não consegui me desapegar completamente que uma das tramas do filme, que é a trama da personagem feminina, a Mayara Constantino, que faz a Isabela, ela ainda é em tempos misturados, assim, quer dizer, ela se passa grande parte em flashback. Mas não muda isso que eu estou falando, porque, assim, no fundo, ela não é ela contando uma história sobre o ex-namorado. A gente vê um Ela vive. flashback, é no passado, mas quando a gente vê, está acontecendo. Mas sim, eu acho que teve essa decupagem de dizer, bom, o que disso aqui desse relato vira cena. Isso aqui é uma boa cena, isso aqui não é uma boa cena, porque isso aqui é um pensamento só que a pessoa está tendo. Como é que isso aqui vira uma cena? Um pouco difícil. Eu acho que o principal problema das primeiras versões do roteiro era esse, a tentativa de manter discurso. Frases que eu achava legais, bonitas, interessantes, estavam ali e você fala, mas isso aqui está teatral, e não só teatral no sentido de que essa coisa que a gente fala quando um filme é teatral porque ele se passa, sei lá, todo numa sala de jantar. Não era nesse sentido, era no sentido de que o que se falava mesmo ainda soava muito literário e muito teatral nesse sentido. Eu acho que o filme continua tendo um gosto pela linguagem, ele é um filme também da palavra e do verbo, então o filme tem citações, os personagens falam, usam palavras de outros para se expressar e tal. Então, isso não se perdeu completamente, mas em alguma medida quebrar. Falando agora, a imagem que me vem é assim: pegar blocos de gelo e transformar em gelo picado, sabe assim? Quebrar blocos de gelo para isso passar, bater no liquidificador. Que seriam as cenas ali, né? Agora, tem elementos que você levou, por exemplo, quem assistiu a peça e assiste o filme. Aonde ele consegue identificar ali uma brincadeira, elementos que você trouxe, né? O azulejo branco e tal. Como é que você trabalhou isso também? Você tinha isso na sua cabeça quando você fez? Tinha total. Eu acho que quem viu a peça assim e lembra bem, e teve muita gente que viu mais de uma vez, a peça começou a ter fãs mesmo, e a gente vendia o texto do espetáculo, as pessoas compravam e liam depois. Acho que quem realmente conhece esse universo vai achar um monte de pequenos easter eggs ali. Assim, ao longo do filme. Demais, lógico. Mas tem a grande cambalhota metalinguística, por assim dizer, que é no final do filme a peça de fato aparecer. Quer dizer, a gente fazer, dentro da nossa ficção do filme, é como se o personagem no filme tivesse escrito aquela peça. Então isso cria uma sensação, uma situação que a peça é a peça que eu escrevi, Rafael, é o que deu origem ao filme, porém a peça Música para Cortar os Pulsos, de alguma maneira, também é a continuação do filme. Muito bom. Porque ela é a peça que o personagem escreveu. E você cai num ciclo sem fim, né? Você vai de um pro outro, nunca mais sai. Exatamente. Tanto é que a gente queria, o nosso plano original era estar com a peça em cartaz nesse momento Putz, legal. que o filme lançasse. Não está Claro. sendo possível por enquanto, mas assim que Claro. for seguro, isso vai acontecer.
Agora, Rafael, aí a gente fala dessa relação de 10 anos aí com esse projeto. A relação não é só com o projeto, né, cara? Você acabou construindo relações aí também profissionais, né? Ou seja, atores que fizeram a peça também fazem o filme. Explica aí pra gente. Tanto isso quanto outras, assim, que nem tão diretamente explícitas, mas que também existem nessa teia. Então, por exemplo, você cita o Vitor Mendes e a Mayara Constantino, que fazem 2 dos protagonistas, eles faziam a peça, estrearam a peça junto comigo há 10 anos. Então, quer dizer, e antes disso a gente tinha feito uma série de televisão chamada Tudo que é Sólido Pode Derreter, que era uma série infanto-juvenil na TV A Cultura. cultura, Então, né? na cultura. Então a relação vem desde antes, quer dizer, realmente são laços continuados que a gente teve e tem esses anos todos, né? E que vão dando estofo para muita coisa, principalmente essas psicologias desses personagens que ficaram com eles por 10 anos, assim. Verdade. E tem coisas do tipo, o Caio Horowitz, que completa o trio de protagonistas fazendo o personagem do Felipe, ele tem uma história maravilhosa que ele viu a peça quando ele era adolescente, acho que ele estava no 2º colegial, sei lá, e ele foi convidado por uma garota que convidou ele para ver, sei lá, ela tinha ouvido falar, eles começaram a namorar nesse Na dia, peça? na peça, e acho que ele ficou 4 anos namorando essa menina, não sei se é isso, mas é quase isso. Então, assim, o Caio tinha uma história, isso, não era uma história de profissional de estar dentro, mas isso estava na vida dele. Ele tinha uma história de amor com um texto que é totalmente sobre amor, claro. Uma história de amor em duplo sentido, o contexto, porque a história de amor dele e ele gostava muito. E, por exemplo, o Ícaro Silva é um cara que também viu a peça em 2011, eu até falei isso outro dia com ele, a gente estava numa live, eu falei, cara, eu lembro da sua cara quando a peça acabou, você veio falar comigo e tal, a gente já se conhecia, já era amigo, e então também é uma coisa que ele tinha uma relação com isso, ele foi um baita embaixador assim da peça, ele que indicou para uma galera de um festival que a gente foi, depois a gente foi para o Rio, então teve uma coisa de que é um outro jeito de estar junto, estar dentro e ter o afeto envolvido, e aí, enfim, aí o Ícaro esse tempo todo depois está no filme fazendo também um personagem muito central ali da história. Então tem tudo isso, assim, até esses são os easter eggs que não estão na tela, mas que se a gente começar a destrinchar, tem muita coisa. Ah, cara, quando eu comecei a ver ali que a relação era de tanto tempo, da peça pro filme e tal, eu falei, nossa, deve ter acontecido, deve ter tanta história boa aí no meio disso, sabe? Tanto que aqui a grande parte da proposta também é falarmos do filme, mas também irmos um pouco além, assim, né? Nunca é só o que tá na tela, né? É muito a jornada que a gente passa também enquanto faz esse projeto e tal. Bom, mas antes, Rafael, você tinha feito 45 Dias Sem Você, que também é um filme que fala muito de amor de uma maneira muito doce, assim, de uma maneira muito sutil, enfim, eu acho que a sua linguagem, ela tá impressa aí nos 2 filmes, dá pra ver, assim, sua linguagem, sabe? E isso é sua linguagem? Ou seja, no seu próximo filme é de amor, assim, é uma linha que você busca ou a gente pode ter essa quebra? Como é que você pensa isso, assim? Então, você sabe que depois que a gente faz... Tem uma frase no Música para Morrer de Amor que o personagem fala assim, eu descobri que um amor precisa passar muito tempo acontecendo depois de que começou para a gente achar que ele foi à primeira vista. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente, às vezes, vendo de fora, parece que muitas coisas são planejadas de antemão ou elas são a priori e elas precisam acontecer para depois você entender que, de alguma maneira, estava desde o início. Então, quando você fala desses 2 filmes e dos próximos, tem um terceiro filme já filmado chamado Meu Álbum de Amores, ou seja, o título já responde. Ele é um musical, nesse caso, mesmo assim, quer dizer, tem músicas originais compostas para a trama pelo Arnaldo Antunes e Odair José juntos, que foi uma parceria que a gente conseguiu juntar, que é assim, Que mó legal. felicidade. E, enfim, então tem música no filme de um outro jeito, assim, né? Um outro patamar narrativo. E aí, quando eu terminei de fazer esse filme, o Meu Álbum de Amores, eu filmei no mesmo ano que o Música, em 2018. Eu olhei e falei, caramba, foi uma trilogia, sem querer, querendo. Assim, não uma trilogia no sentido da história, não é continuação do outro, Perfeito. mas uma trilogia temática mesmo, assim, né? De você dizer, caramba, 3 filmes que falam sobre um amor
de alguma maneira juvenil, no sentido de ser na juventude ou nos primeiros 30 anos da vida de alguém, que a gente pode, vamos dizer que o jovem vá até aí, socialmente falando, e que são muito sobre música ou embalados por música, que são sobre essa sentimentalidade, que são sobre viver através de manifestações que estão fora de nós, seja artísticas, seja emocionais, e que tem no centro da trama ou em tramas paralelas quase centrais, uma questão também de sexualidade ou de representatividade de personagens LGBTQ+. Então, mas assim, não foi que um dia eu sentei e falei, vou fazer 3 tipos. As coisas vão acontecendo, e aí quando você percebe, você talvez tenha uma linguagem, sim, como você falou. Então, assim, eu fico muito feliz que você reconheça, por exemplo, isso de fora, claro. ou as pessoas reconhecem, porque você fala, bom, que bom, existe uma coerência. Ao mesmo tempo, eu temo, sim, que essa linguagem, por assim dizer, me limite e me aprisione, assim. Então, eu tenho vontade de chutar o balde, fazer um terror. Por exemplo. Então, assim, de fato, os projetos que eu tenho próximos, assim, ainda não está acontecendo esse terceiro filme, que já foi filmado, está finalizando, deve lançar em algum momento do ano que vem. Mas, assim, as próximas coisas que eu estou escrevendo, eu tenho pensadas, elas, de fato, inauguram uma etapa diferente, assim. Que é curioso, mas foi o que acabou acontecendo também com que eu fiz no teatro, assim, o Música para Cortar os Pulsos foi meu primeiro texto, eu fiz ainda minhas 3 primeiras peças são sobre amor e são sobre esse sentimento que gosta de si mesmo, esse sentimento que é encantado por existir, e depois eu entrei em universos de textos de outros autores, Fassbinder, Tennessee Williams, tal, que mergulhavam em umas profundezas outras, assim, muito mais sombrias de psicologia, de personagem e da alma humana. Então eu fico pensando, de novo, olhando de trás para frente, enfim, de agora para trás, eu sinto que existe uma curva parecida com a que eu fiz no teatro como diretor e que realmente aponta para outros caminhos. Mas antes disso, eu ainda tenho um terceiro filme de amor. Demais, não, e quando essas coisas acontecem de maneira natural, né, quando a gente olha pra trás e vê que realmente a gente fez algo que tinha ali uma linha, a gente também entende que somos nós ali também, né, porque essa linha, se ela não foi planejada, então é a genuinidade pura, somos nós ali realizando os nossos projetos, né, e colocando ali o nosso símbolo. Bom, mas a gente fala de amor, mas não só de amor, né, vivem os filmes e os seus filmes, mas de música também. E aí a gente tem, especialmente no Música para Morrer de Amor, a gente tem ali uma participação da música e dos músicos de uma maneira muito legal, né? A música e os músicos como personagens de verdade. Eu fiquei pensando, você teve referências? Quais foram suas referências nesse quesito? Você é um cara que curte? Porque eu me lembrei muito daquele filme Once. Você lembra desse filme Once? Com o Glenn Hazard, eu acho que é. Teve referências assim? Tem algum filme que você usa? Sempre tem. Então, eu sempre acho muito difícil citar referência, porque, a verdade, referência voltando à imagem do gelo, mas de um outro jeito, é um grande liquidificador. Você joga um monte de ingrediente ali para tentar fazer uma vitamina. E aí, quando você fala assim, não, a minha referência é tal coisa, tá parecendo que você queria ser aquele filme, entende? Perfeito, total. Então, eu acho que tem, assim, claro, todos esses filmes que têm a música, que não são musicais, mas que têm a música como elemento muito importante na narrativa. Então, você falou do Once, agora eu esqueci o nome dele, mas o diretor do Once fez um filme depois que chama Begin Again, que é até com a Keira Knightley e o Mark Ruffalo, que também tem um universo da música. Depois ele fez um terceiro que chama Sing Street, que também vai por aí. Então, por exemplo, é um cara que desenvolve narrativas de filmes de música, né, que não necessariamente são musicais. Até, por exemplo, tem um filme francês que é um musical, chama Canções de Amor, um filme do Christophe Honoré de 2005, 2006, que é um filme que eu vi muito e gostava muito quando eu tinha a idade, era mais jovem, estava nessa idade que os personagens do filme têm hoje em dia, né? Tem no filme. Até assim, filmes, por exemplo. Então, são coisas que para mim, vão em espectros muito amplos, sabe? Assim, desde 500 Dias com Ela, que é uma comédia romântica americana, que eu acho muito esperta, muito inteligente, mas não deixa de ser um cinemão, até esse filme francês bem cult, chamado Canções de Amor,
passando por, sei lá, filmes indies americanos, tipo Francis Ha. Boa. Tem um que chama Song to Song também, que foi gravado em Austin ali com o Ryan Gosling, que é com música também. Também, que se passa nos festivais, né, várias outras coisas do festival. Então, eu acho que tem esse universo, assim, até, por exemplo, alguns filmes do Wong Kar-wai, que é um cineasta que eu gosto muito, os que ele fez no fim dos anos 90, início dos 2000, tipo Amores Expressos e Felizes Juntos, são filmes que não... amores muito mais doídos, muito mais difíceis, mas assim, também tem uma coisa de uma certa sentimentalidade exacerbada e da música. Às vezes, no caso dele, sempre assim, uma música que toca várias vezes e vira meio um tema, olha, legal. mas tem essa relação assim com música. E, enfim, tem um monte assim mesmo, mas eu acho que, de fato, claro que tem essas referências e elas entram todas na receita para a gente tentar fazer a vitamina, a nossa versão dessa vitamina aí. Total. E qual que é o tamanho aí da missão de dever cumprido com o filme sendo lançado, você vendo ele ali, pronto, bonitinho, com o pôster, já dando a entrevista? Qual que é o tamanho do alívio aí, assim? Como é que você sente no momento desse de lançamento do filme? De novo, uma dicotomia, porque por um lado você fala, caramba, 10 anos, chegamos aqui, né? É muito tempo, é um caminho muito longo, e realmente uma sensação de dever cumprido. Você fala, agora é isso, está feito, está pronto, está entregue, não tem mais nada que eu possa fazer, nada mais depende de mim, no sentido do esforço. Quer dizer, o lançamento ainda depende um pouco, a gente fica ali mandando e fazendo tal, bom, dando entrevistas e tudo. Perfeito, total. Na construção da obra, ela está feita. E, por outro lado, essa sensação nada mais depende de mim é apavorante, porque você fica órfão da sua própria coisa. Enquanto aquilo estava aqui, você meio Você estava acompanhado, né? Você tinha alguém com você. Estava acompanhado e você se sente... Que é uma sensação ilusória, mas de que você põe uma membrana ali de proteção, então você vai mostrar para alguém o filme quando ele ainda não está pronto, você está junto, então você vai fazer a sua introdução, você vai dizer, gente, ainda não é isso. Você cuida daquilo. Quando um filme existe, ele deixa de ser seu, evidentemente, assim, e ele está aí, e as pessoas vão ver e interpretar do jeito que elas quiserem e puderem, e às vezes você vai achar que, putz, não era isso, ou você vai falar, caramba, essa pessoa entendeu exatamente o que eu quis dizer, mas esse esforço do desapego, do controle, porque ser um diretor de filme, basicamente, é controlar, no bom e no mau sentido, mas no bom sentido, no sentido de que tudo passa por você tem que responder para todo mundo, em todas as etapas do processo. Então, você é um controlador da coisa, você é o piloto do negócio. E aí, a recepção... Mas se tem uma coisa que você, de fato, não vai controlar, é a recepção das pessoas ao filme. Então, isso dá esse desamparo, assim, esse choque. Mas eu acho que é um exercício constante de desapego. É o meu segundo filme, a gente vai aprendendo, quem sabe... Total. No dia, assim, você chega naquele plenitude de colocar no mundo. Nunca vai... Nunca vai chegar, nunca. Maravilhoso, maravilhoso. Música para Morrer de Amor, que tá nos streamings, que também está no Drive-In, né? Conta essa história aí do Drive-In. Como é que é? Já foi? Vai ser? O Drive-In já foi uma leva de drive-ins, a gente passou em algumas cidades, mas como, diferente do cinema, não é que entra em cartaz e sai de cartaz, são sessões, né? É uma programação meio especial, assim. Então, ao longo do mês fim de agosto e o mês de setembro inteiro, a perspectiva é que o filme ainda apareça em outros drive-ins, em outras cidades. A gente sempre vai divulgar a programação nas redes sociais do filme. Tem o Instagram do filme, né? @música para Morrer de Amor. Para Morrer de Amor, exatamente. Tem um Facebook também, o mesmo nome. E aí lá a gente vai, assim que tiver sessões confirmadas, a gente vai divulgar. E fora isso, na tela que você quiser para aluguel, por enquanto no Now, Vivo Play e Oi Play. Depois também chega a todos os outros, iTunes, Google Play e tal, mas por enquanto estão esses 3. E é isso, tomara que as pessoas consigam ver. E você foi no drive-in? Você chegou aí lá a assistir o filme? Você teve essa experiência? Como é que foi? Fui no Drive-In Paradiso, aqui em São Paulo, que estava com uma programação maravilhosa de filmes brasileiros de graça, né? Foi uma iniciativa incrível. E foi a primeira vez na vida que eu fui a um drive-in para ver um filme que eu tinha dirigido. Então, foi uma dupla novidade, assim. É muito interessante, porque assim, claro, tem um charme, tem uma coisa naquilo ali de
o inusitado cria uma coisa do programa ser muito diferente, então é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, da minha posição, né, de quem estava ali como diretor, e eu fui fazer uma apresentação do filme breve, assim, eu fui ali embaixo de uma tela, num grande estacionamento, e fiquei olhando para 100 carros. Não via Entende? ninguém dentro, né? Ninguém. Eu falava para carros. E você fala, que situação curiosa, distópica. Mas, assim, a experiência da sessão como um todo, depois as pessoas aplaudem, não, buzinam, parolam, você fala, tem uma coisa desse ritual coletivo. Isso é muito legal que possa existir, porque o cinema, no fundo, a sala de cinema é isso, é quase religioso, né? Você se dispor a um momento, dedicar um tempo, uma energia, um foco e compartilhar isso com outras pessoas. Então, eu acho que isso, ainda que dessa maneira torta, no sentido de que é pandemia e... Do porquê, né? Do porquê estarmos indo ao drive-in, né? Exatamente. Mas ainda poder ter esse ritual foi muito bom, assim, e é muito bom, porque nos lembra que a gente quer estar próximo uns dos outros. Total. E a gente também percebe que a gente acha aconchego em algumas coisas que a gente nunca imaginou, né? Tipo num buzinaço ou vendo um monte de carro ali, a gente se sentindo minimamente amparado por causa dessa fase que nós estamos passando, mas que você continue aí distribuindo amor e que a gente continue levando a mensagem de amor aí adiante, porque além de cineasta, todo cineasta tem também uma missão aí por trás de todos os filmes, né, Rafa? Pô, tomara que sim. E é isso que eu falo. Tô falando que a minha torcida é que esse filme, nesse momento, seja uma lembrança boa de coisas que a gente não está tendo, que é esse contato físico todo nas mais variadas formas, e ao mesmo tempo uma projeção de futuro, que isso há de voltar e logo, e nesse sentido que mate um pouco a saudade e a carência disso tudo que a gente está sentindo muita falta. Exatamente. Senhoras e senhores, esse foi Rafael Gomes aqui em mais um Sistema Solar. Rafa, brigadão. Pô, eu que agradeço, foi um prazerzão conversar com você, Felipe. Prazer também. Continuarei acompanhando aí todos os seus trabalhos, tá bom? Obrigado pela conversa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.